Trazendo sempre novidades para vocês. Bom, esse é o nosso vídeo sobre equilíbrio de chassis, tá, pessoal? Antes desse, tem um vídeo de introdução falando aí sobre a questão de setup, introdução a esse tema. Seria interessante você assistir esse vídeo antes de assistir esse, tá bom? Se você já assistiu, então siga com a gente. Beleza, pessoal? Bom, para ver equilíbrio de chassi, pessoal, a gente vai estar usando o sistema de corner da SkyRC, ó. Tá? A caixinha dele aqui, ó. Tá? É um sisteminha que a gente compra ele aí na faixa de uns 60, 70 dólares. Você pode importar isso da China. Basicamente são 4 balancinhas, ó, que vão medir pra gente aí, vão mostrar qual a quantidade de peso que tá recaindo sobre aquele eixo do carro, tá? Mais especificamente sobre cada roda, tá? Então o peso que tá chegando até determinada roda, tá? E isso, como eu vou explicar agora aqui à frente, vai ser determinante para a questão do grip, tá bom? Então a gente tem já uma constante que vai acompanhar a gente nesse vídeo, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, que é assim, quanto maior peso naquela roda, né? Que aqui peso a gente coloca como load, tá? Seria carga, tá? Quanto maior carga, quanto maior load você tiver em cima dessa roda, mais grip ela vai ter, tá bom? Então, óbvio, como é perde e ganha, você não consegue ter load em todas as rodas ao mesmo tempo. Então, você vai perder um pouco de um lado para ganhar do outro e assim vai, tá? É por isso que funciona dessa forma, tá? Então, dando aí um ampassando nesse equipamento, basicamente a gente zera ele aqui, tá? Tem a posição de cada rodinha, a gente coloca o chassi em cima, tá? Bom. E ele vai trazer alguns valores aí pra gente, tá? Que a gente vai tratar aí mais à frente, tá bom? Então, por hora, vamos pensar aqui que ele tá mostrando pra gente o peso total, tá certo? Olha lá, 1.277 gramas, que é o peso, né? Ele soma todos os pesos ao longo das balanças e mostra pra gente, beleza? Então, seguindo em diante aí, pessoal, esse tipo de equipamento, ele vai ajudar a gente a mostrar o equilíbrio do carro, tá? O equilíbrio de que maneira, tá? Então, a gente sabe que o cenário ideal para a gente começar a andar, enfim, quando a gente é iniciante, o carro para ele ficar equilibrado, a gente precisa ter 50% do peso na frente, 50% do peso atrás, e que essa distribuição diagonal de peso entre a roda direita, frontal direita e a traseira esquerda, ela seja a mesma da frontal esquerda com a traseira direita, tá? A gente chama isso de distribuição diagonal de peso, tá? Por quê? O que vai acontecer? Se o teu carro tiver desequilíbrio, ele vai sempre tender para um lado ou para outro. E isso não é bom, tá? Pelo menos no começo, quando a gente está começando no automodelismo, a gente quer o carro equilibrado, tá? Então, esse tipo de equipamento, ele vai mostrar para a gente se o nosso carro tem equilíbrio. Primeiro, em relação frente, em relação à traseira, a frente em relação à traseira, e depois esse equilíbrio entre as laterais. Obviamente você vai falar, tem equilíbrio entre a direita e a esquerda? Tem, tá? Mas de que forma que ele é aferido? Pela diagonal, tá? Então a diagonal, ela tem que estar equilibrada, tá bom? E isso vai ser importante aí para a gente poder fazer os nossos ajustes, tá? E para ficar claro aí como que funciona, enfim, por que a gente faz esse tipo de balanceamento, tá bom? Na apostilinha que eu vou fornecer aí para vocês no final dessa série, vai ter tudo explicadinho, tal, para vocês lerem, entenderem, revisar, assistir o vídeo de novo, se for o caso, tá? E aí você vai ter mais suplemento aí de material para poder seguir em diante, tá? Bom, pessoal, o equilíbrio do carro, ele é fundamental para a realização de curva, tá? Sem equilíbrio, não tem curva, tá? E aí, de que forma que você quer resolver essas curvas, quer fazer essas curvas? Sempre no menor tempo possível, tá? Essa técnica de fazer curvas no menor tempo possível, a gente chama de cornering, tá? Em inglês. Então,
seria a execução, seria o curvando, né? Como é que o carro está curvando, entre aspas, né? Não seria bem isso, tá? Mas o sonho do piloto é o que? Ele ter um carro que ele faça a curva no menor tempo possível, tá? E para você fazer a curva no menor tempo possível, você tem uma série de características que você tem que respeitar, tá? É aí que vai ser importante o equilíbrio do carro, tá bom? Então, seguindo em diante, o carro ele tem que ser capaz de realizar a aproximação para a curva, frenagem, né, na sequência. Então, você vai ter aproximação, frenagem, ataque, né? Ataque é o que? Vai dar uma espada um no outro? Não. Ataque ao ponto de tangência, que é um ponto que é proeminente na reta. Vou colocar depois aí uma figurinha para vocês verem. É o ponto mais proeminente na curva, aonde você vai atacar lá para você iniciar. Quando você chegar nesse ponto, você iniciar o processo de saída de curva, tá? Então, uma curva, você só vai iniciar essa terceira etapa de saída de curva quando você atinge o ponto de tangência. Então, sempre o nosso objetivo é levar esse carro o mais estabilizado possível, tá? Entre a frenagem, que termina a aproximação, né? Entrada de curva. Quando você termina a frenagem, você leva esse carro em segurança e estável até o ponto de tangência, tá? E aí do ponto de tangência até a saída da curva é a hora que você vai começar a acelerar o carro, e aí muda um pouquinho essa questão da distribuição do peso, tá? Então vamos com esse primeiro pré-requisito aí para ficar mais fácil de entender, tá? Basicamente a gente quer o que desse carro? Que ele perca a menor parcela possível de estabilidade, tá? Então a gente quer que esse carro chegue rápido, né, no final dessa curva com a maior estabilidade possível. Obviamente que isso às vezes não é possível, tá? Para ele ser rápido, para ele ser ágil, você acaba perdendo estabilidade, às vezes perde um pouco de gripe também, tá? Então é uma briga, perde e ganha, para você ver onde você vai chegar, tá bom? Então eu costumo dizer que isso é um enorme desafio, tá? E aí é aprender como fazer para você conseguir chegar no final das contas com velocidade e tempo baixo, tá? Na linguagem dos pilotos, pessoal, quando você tem um carro bom de frente, tá? A gente fala que ele é bom de frente, né? Ele ataca bem. Ela ataca bem nas curvas, ela não espalha e nem se desestabiliza nas acelerações, tá? Então isso é um conjunto de ações que fazem um carro ser bom de frente, tá? Significa que você tem 70% do carro pronto, tá? Então, muitos pilotos gostam, antes de mais nada, de ter segurança na frente. O carro tem que ser bom de frente, tá? E aí envolve essas três partes que a gente vai explicando aí ponto a ponto, tá? E aí, obviamente, se você tem um carro que é bom de frente, 70% do carro está pronto, você precisa do quê? De um bom motor e um bom piloto para não fazer merda, vamos dizer assim. Porque a frente, no caso aí, ela vai responder por boa parte desse encaminhamento, tá? Eu gosto de carro assim, eu gosto de carro bom de frente, tá? Sempre curti, mesmo no automodelismo, né? Que a gente fala automobilismo, já enrola com automodelismo. No automobilismo também curto, eu acho que tem que ter frente, tá? O esquema é ter frente, e a traseira você se vira aí na pilotagem, tá? Então os ajustes sempre vão nesse caminho, tá? E aí, nesse mesmo passo, em contrapartida, os pilotos de RC ou de automodelismo, existe também é muito semelhante nesse sentido de frente. A galera gosta da frente, mas tem gente que prefere o carro mais estável, enfim, isso vai mudando de piloto para piloto, tá bom? Então, o que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo, né? Então, que a gente vai perseguir sempre gripe e estabilidade, tá bom? Para se fazer curva rápido no menor tempo possível, a gente divide a curva em 3 partes, tá bom? Então, a gente tem lá o mergulho, que é o quê? É o carro chegando nessa curva em alta velocidade,
fazendo a frenagem, fazendo o ataque ao ponto de tangência, tá? E aí você inicia a rolagem. Essa rolagem, quando você entrou na curva, você terminou a frenagem, soltou o freio e começa a realizar a tomada da curva, o seu carro naturalmente começa a sofrer os efeitos da força da gravidade, né? Ele vai jogar você para fora, tá? E aí o desequilíbrio do seu carro vai ser imenso. Você vai começar a perder peso aqui do lado, vamos dizer, uma curva para a esquerda, para a direita, tá? Você vai perder peso desse lado aqui e vai começar a ganhar para lá, porque o seu carro começa a querer escapar nesse sentido, tá? Então, existe já um desequilíbrio aí nesse momento, tá? E aí essa é a segunda parte, que é a rolagem, tá? Rolagem, em inglês eles falam roll, tá? Que é a rolagem do carro, tá? E aí é aquilo que eu falei, o carro tem que estar estabilizado, você tem que controlar ele para ele rolar o menos possível, ou o seu setup ser bom o suficiente para ganchar ele e não deixar ele rolar, porque se ele rolar, o que vai acontecer? Ele vai sair da curva e você vai gastar tempo tendo que trazer ele de volta para terminar terminar de contornar essa curva, tá? Então essa é a segunda parte, também é importante. E por último, pessoal, a gente vai falar, é até engraçado, né, que o pessoal aqui eles usam um termo meio diferente, e primeira vez que eu vi, né, eu falei assim pros caras, né, tipo, porra, você tá falando isso mesmo, o carro vai agachar, entendeu? Que é a saída da curva, né, e em português a gente fala que o carro sentou, né, esse carro tá sentando bem para você poder sair da curva. Então, por que eles falam agachar? Porque quando você termina o roll, que é a segunda parte da curva, que seu carro rolou, chega uma hora que ele se equilibra, né? Aí você atinge o ponto de ápice, né? O ponto de tangência da curva, né? Ou mais próximo disso, né? Você vai chegar nesse ponto. Aí a curva para de te empurrar, o carro ele começa a ficar equilibrado. Nesse momento, o que você vai começar a fazer, pessoal? Você vai acelerar o carro. Aí quando você acelera o carro nesse momento, o que acontece? Ele começa a desestabilizar de novo. Por que ele senta? Porque todo o peso do carro vai para trás, tá? E aí você perde peso aonde? Na frente. E se você perde peso na frente, o que vai ainda somado muitas vezes a roll, né, a rolagem, seu carro está se movimentando aqui, curva para a direita. Seu carro se movimentando aqui, ó, ele está sendo jogado para lá, não tá, ó, né? A curva está aqui, está sendo jogado para lá, tá? Chega no ponto de tangência, muitas vezes teu carro ainda está acelerando um pouco de lado. Aí você pega e traciona, manda potência nele, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí quando ele faz isso daqui com a roda virada para fazer a curva, você perde contato. Aí aqui atrás tem muito peso e na frente tem pouco. Se acontece isso, o seu carro vai fazer? Ele vai perder a frente, vai sair de frente, tá? E é isso que você não quer. Então, a primeira coisa que você estabiliza é o quê? Essa saída de frente que o carro tem, tá? Então, a gente vai corrigir isso para o teu carro fazer o quê? Ele pode até rolar um pouco, chegou no ponto de tangência, quando você der dedo, o teu carro tem que apontar. Por isso que eles falam, meu carro está apontando bem nas curvas. Por que apontar? Porque quando você vira, ele não vai sair, ele vai apontar, ele vai fechar e vai continuar fazendo a curva até o ponto de saída de curva, do outro lado, tá? Então, deu para entender isso, pessoal? Espero que sim. Eu sei que não é fácil, mas eu estou tentando falar da maneira mais simples possível para que as pessoas entendam e desmistifiquem isso de uma vez por todas, tá? Então, vamos repassar. Então, na primeira parte da curva, né, você está na reta, dedo embaixo, carrinho voando baixo. Vai chegar a curva, primeiro ponto da curva, seu carro está equilibrado, 50% em cada, né, 50% na frente, 50% atrás, 50% de cada lado, tá? Chegou no ponto de frenagem, onde você precisa frear. Então, você aliviou o dedo, ou você meteu, né, o dedo no freio, puxou o freio. O
que vai acontecer com o peso do carro? O peso ele vai se direcionar para frente, tá? Então o que vai acontecer? As suas rodas da frente, isso é mergulho, tá? Mergulho de curva, primeira parte da curva. O que vai acontecer? O peso do carro vai todo para a rodinha da frente. Por quê? Para dar gripe para o carro. Ó, todo o peso, toda a massa do carro, ela foi deslocada, né, no sentido da frente, tá? Então o carrinho vai abaixar aqui, ó, e vai para frente, todo o peso indo para frente. O que vai acontecer com as rodas de trás, pessoal? Ó, isso aqui, ó, tá? O peso por sair, né? Se estava 50% distribuído, vamos dizer que ficou 75% na frente e 25% atrás. O que acontece com a sua traseira nesse momento da frenagem? Ó, ela fica instável. E se ela ficar instável no momento da frenagem, pode acontecer o que, ó? Spin, que é rodar, tá? Tanto para um lado como para o outro, dependendo do movimento que você faz lá para iniciar o cornering, né? Iniciar a tangência da curva, tá? Então, se o teu carro fica instável ao ponto da sua traseira flutuar, que eles falam, a traseira flutua, porque todo o peso foi para frente, então ela não tem mais peso. O que acontece? Ela fica instável, o carro começa a balançar nesse sentido. Se ele balança nesse sentido, quando você gira, né? Vamos seguir no mesmo raciocínio. A curva é para a direita. Se você gira o carro para a direita, o que vai acontecer com a sua traseira? Ela roda, tá? Então, muitas vezes você chega na pista e fala assim, pô, meu carro não tá legal. Um cara mais experiente da pista, o que ele vai falar para vocês? Em que parte da curva seu carro não tá bom? Na entrada, no meio, na rolagem, né? No meio ou na saída da curva? E muitas vezes a gente fala, não sei, tá uma droga no geral, porque a gente não para prestar atenção nisso. Então, da agora para frente, vou deixar uma lição de casa para vocês. Foi para a pista, vai tomar sempre esse cuidado. A curva é feita em 3 partes: frenagem, ataque, contorno, que é o roll, né? A rolagem, e a saída de curva. E aí você vai perceber em que parte da curva seu carro é melhor e em que parte da curva seu carro é pior. Porque cada parte da curva você vai ter um ajuste que vai estar dominando, ou você vai ter você vai ter que ajustar a traseira do carro ou ajustar a dianteira do carro, tá? Isso é fundamental, pessoal, para vocês conseguirem entender esse sistema de setup, tá? Porque muita gente fala, setup e ajuste, eu vou ajustar e meu carro daqui para frente fica bom e não vai ter mais problema nenhum. Ledo engano, tá? Você tem que entender primeiro quais são os mecanismos físicos envolvidos na condução de uma curva, tá? Esse é um deles que eu estou explicando para vocês, tá? Então, repetindo, curva tem 3 momentos, então vou colocar aqui do lado para vocês. Primeiro, mergulho ou dive, que é a mesma coisa, tá? Dive é mergulhar em inglês. Então, o mergulho da curva é o quê? Alta velocidade, frenagem, o carro desvia todo o peso para frente e a traseira, o que acontece? Balança, perde peso, fica instável, perde gripe, tá? Chegou lá no ponto de tangência, no centro da curva. Muita gente fala, o centro da curva, mas nem pode não ser, tá? Ponto de tangência, centro da curva, tá? Chegou no ponto de tangência, seu carro começa o quê? A ter um desequilíbrio, que é a segunda fase, que é o rolagem, roll. Seu carro começa a ter um desequilíbrio lateral, né? Ele vai de um lado para o outro, ele vai sendo jogado para fora da curva. Aí o que vai acontecer? Numa curva para a direita, o peso que estava equilibrado 50-50 começa a ter um desvio no sentido da direita para a esquerda, tá? Então seu carro vai ter, o peso dele vai estar sendo jogado nesse sentido, ó, tá? E o que vai acontecer? Se você não segurar, o que seu carro faz? Escapa, tá? Então tem esse desequilíbrio. Então isso é importante saber porque às vezes tem circuito que tem 9 curvas para a direita e 2 para a esquerda. Então, o seu carro ele tem que estar desequilibrado para o lado das curvas, porque a maioria das curvas é feita para o outro lado, para o lado da esquerda, por exemplo.
tá? Então é importante você ter isso em mente. E por último, pessoal, tô colocando aí do lado, a última parte que é sentar, né? Acho meio estranho esse agachar, né? Que a gente chama de squat, tá? Assentar, a hora que o carro senta na curva é o quê? Você chegou no ponto de ápice, né? No ponto de tangência. Quando você chegou lá, qual que vai ser a reação? Né? O carro não está oferecendo mais resistência, ele não quer escapar mais. Você já vai começar a dar dedo para sair da curva, que é a saída da curva, né? Então, meteu o dedo, puxou o dedo para trás, o que acontece com o seu carro? O peso dele começa a desviar da frente para trás. E aí, se era 50%, 50%, começa a ser maior atrás e menor na frente. Se é menor na frente, a frente levanta. Se a frente levanta, vocês têm perda de gripe, tá? Perdeu o gripe, o que vai acontecer com a sua frente? Ó, ela tá virando para a direita, ó. Rodinha virada para a direita, já tem diminuição de gripe, ó, por contato com o solo, né? Ó, o que vai acontecer com o seu carro, ó. Acelerou, ele não consegue se manter, ó. Ele vai, ó, sair, ó, sair. Aí é aquela situação onde você sai acelerando, o carro termina lá na grama, né? E aí, por quê? A frente passa a ficar desequilibrada, passa a ficar instável, tá? E aí você tem uma série de ajustes que eu vou explicar para vocês ponto a ponto, camber, caster, enfim, esterço. Vamos ver se dá tempo, a gente fala um pouco de ângulo de Ackermann, que também é legal, mas calma, vamos com parcimônia, para você controlar isso daí também, tá bom? Então esses são as três partes de uma curva. Você pode traduzir isso em entrada, meio e saída? Pode, desde que você lembre que a entrada da curva, o peso sai de trás, vai para frente, o meio da curva vai de um lado para o outro, desse lado para esse, depende do lado da curva. E na saída de curva, o que você vai ter? O peso saindo da frente e indo para trás. Se existe essa diferença de peso, o peso do carro sendo transferido de um lado para o outro, existindo transferência de peso, você tem instabilidade aonde o peso sai, tá? Então isso é importante. Então, mais uma definição aí para vocês anotarem para a gente já terminar o nosso vídeo, tá? Ó, se existe perda, se você tem diminuição de peso num determinado eixo, então freou, né? Entrada de curva, tá? Freou o carro, todo o peso que estava equilibrado vai para frente, automaticamente a traseira fica solta, tá? Então, problemas na entrada de curva, os ajustes normalmente serão na traseira? Não, errado. A gente vai mexer na dianteira, tá? A gente vai mexer na dianteira. Muitas vezes vai acontecer pegadinha para vocês aí, né? Acharam que era a traseira. A sua traseira está com problema, mas muitas vezes você vai ter que atenuar a dianteira, você vai ter que piorar a dianteira para você ganhar a traseira, porque às vezes você não consegue ganho nela por exemplo, dando load nos amortecedores, que a gente vai explicar mais para frente, tá? Então, é um caminho. Você tem problema na traseira, mas muitas vezes o ajuste ele vai estar na dianteira, tá? Então, se o carro é onde ele tem a carga, né, onde tem a transferência de peso, então o peso saiu daqui e chegou todo lá. Mas por que chegou todo lá? Porque ele deveria ter piorado isso de modo a não chegar, tá? Saída de curva é a mesma coisa. Você tracionou, meteu o dedo embaixo, o que acontece com a frente? A frente sobe. Se a frente está subindo, você tem que arrumar a frente. Parece lógico isso, mas não é. Na verdade, onde você vai ter que fazer piorar um pouco essa traseira, porque ela está com muito gripe, então ela está recebendo muito load, né? Ela não deveria receber essa carga, o peso deveria ficar mais na frente, então você piora o peso dela para que a frente seja beneficiada e não levante, tá? É isso. Não é que levanta, tá, pessoal? O carro não levanta, ele só perde peso e aí perde gripe, certo?
Eu acho que ficou claro para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é uma mini aula, né, pessoal? Eu não sou dono da verdade, eu gosto sempre de dizer isso. Eu estou aprendendo também, assim como vocês, como todo piloto aprende todo dia. Então, se eu falar alguma bobagem, você souber o correto, escreve aí no comentário que eu também vou ler com todo carinho e vou aprender. Tá bom? Um forte abraço a todos, a gente fica por aqui e fui!